Boa tarde, amigos do programa Comunidade em Ação. Hoje é de novo quarta-feira, quarta-feira como é que a gente falava mesmo? Era quarta-feira... Quarta-feira do quê? Feliz? Não. Feliz, é. É quarta-feira feliz? Feliz. Hoje está feliz? Naquele outro programa nós demos outro nome, né? Quarta-feira... agora deixa pra lá. Agora deixa pra lá. Fica quarta-feira feliz. Mas é o seguinte, essa quarta-feira foi uma quarta-feira bem louca, porque eu vindo do Alphaville para São Paulo e tal, de repente escuto na rádio Sul América um caboclo gritando: socorro, pelo amor de Deus, teve um acidente aqui na Raposo, na Castelo Branco, tá tudo parado e os caras estão roubando todo mundo. Chama a polícia, pelo amor de Deus! Fazendo arrastão? Fazendo arrastão, fazendo esse tipo de arrastão. E eu vou falar outra coisa, eu não sei porque a gente paga IPVA, seguro obrigatório, pedágio, uma série de coisas, você não tem segurança nenhuma, né, para falar. Por isso que eu, indiretamente agora, quero mandar um abraço e parabenizar o deputado federal, o Tiririca mesmo, é o Tiririca mesmo. Porque eu já fui político também, já fui vereador, e sei como é que funciona o negócio, já conheço a área. E ele diz o seguinte: eu não vou voltar a ser deputado federal porque eu não consigo fazer as coisas que eu quero. Eu, seguindo a profissão que eu tinha, ajudava muito mais pessoas do que agora aqui como deputado federal. Então, para mim, não interessa mais isso. E isso eu sei que é a realidade dele, dou parabéns para ele, porque eu já fui vereador e sei das forças ocultas do saudoso Jânio Quadros. Uhum. Certo? Tem uma frase do Tiririca que marcou muito, ele diz o seguinte: eu vou deixar de ser político porque eu nasci para ser palhaço, não para fazer o povo de palhaço. Também essa foi marcou. Bom, hoje nós estamos com o Rafael aqui. Como é que tá, Rafael? Beleza? Tudo bem, Guto? Tudo bem? Tudo bem, Jota? Tudo bom, Rafael? Tudo legal, e aí? O nosso convidado hoje, Rafael Ramos, é um cara que vive no mundo de motociclismo já há mais de 20 anos. É um cara que eu conheci competindo nas pistas, e eu como fotógrafo e jornalista, fazendo cobertura das provas que ele competia. E o Rafael tem uma história muito interessante como piloto e hoje como instrutor de moto e como ele promove ações de motociclismo consciente, para você evitar acidentes. A gente tem umas histórias muito interessantes para contar. Com vocês, o Rafael Ramos, para se apresentar. Poxa, prazer, é um prazer estar aqui. Obrigado, Guto, obrigado, Jota, pelo convite. Eu tenho uma história da motocicleta, que é uma história de paixão, né? Hoje, o prazer de estar aqui com você, desde que eu comecei a correr, eu já acompanhava também, já vi o seu trabalho dentro das pistas. Eu também já acompanhava você. E hoje eu tenho a honra da gente estar junto, né, em alguns trabalhos aí, com o Buscamoto, que a gente vai até chegar lá. Mas a minha história na motocicleta aconteceu bem cedo. Começou cedo você, né? Começou. Eu com 4 anos de idade, meu pai me incentivou com uma motocicleta. E aí, meu irmão já andava, meu pai andava também. E então a gente tinha uma área bem tranquila que que daria para crianças andarem. Enfim, aí eu comecei com essa paixão. Na verdade, a primeira andada que eu dei na moto foi no Parque Ibirapuera, na Marquise. Foi um dia à noite que meu pai tirou a moto do porta-malas do carro e me deu sem que eu soubesse. Então, ali... Com quantos anos aí? Tinha 4 anos. E eu me lembro exatamente de tudo que aconteceu, inclusive a minha prima estava junto. Ela sofreu um tombo nesse dia, porque ela se... empolgou com a motocicleta, ela não sabia dosar, enfim, ela acabou batendo e foi um susto grande para todo mundo. Mas, assim, eu acho que a partir desse dia, nesse momento, que eu fui pego pela doença, pelo vício aí da motocicleta. E você andou com a moto antes dela ter caído ou depois? Andei antes. Antes? O meu irmão andou, eu andei, e aí ela queria dar uma volta. Meu irmão tem 4 anos a mais que eu tinha 4, meu irmão 8, e ela também tem a idade do meu irmão. E aí ela montou na motocicleta, era uma moto bem pequena, era uma Tani, na época que tinha 50 cilindradas, e era muito rápida, 2 tempos, 50 cilindradas. E a Tani. Acho que ela existe ainda, existe como recordação. Alguém deve ter ainda algumas motos Tani guardadas e colecionando, mas a fabricação não existe mais. O Tani também faleceu, então a fabricação foi totalmente interrompida.
Mas ele foi o cara que incentivou os moleques que estão hoje nessa idade competindo a andarem de moto no comecinho da história toda. Que até então mini moto realmente era só essa. Era só essa. Então hoje no campeonato de motocross, mesmo na velocidade, né, existem motos pequenas para enduro, para motocross e para velocidade. E na época a moto pequena que existia era realmente a Tânia, era a única moto, que era uma mini moto GP. E era uma coisa artesanal, não era industrializada assim, grande quantidade não. Era uma quantidade bem limitada de produção. Mas ela englobava assim quase todos os segmentos, né? Era uma moto street, de estrada, na verdade. Mais estradeira. Era uma réplica de uma moto de velocidade, né? Uma moto carenadazinha. Então, começou daí. E a primeira competição, quando é que foi? Bom, eu a partir daí, então, com 4 anos eu fui andando, e meu pai me ensinaram, né, sempre a andar. E aí a gente foi mudando de moto, enfim, eu peguei depois uma XT50, que já era moto com marcha, aí sim era o meu sonho ter uma moto com marcha. Eu andei com essa moto durante um tempo, na mesma região, e aí depois, aliás, antes dela até teve uma CB50, que era do meu pai e do meu irmão, outra relíquia, aprendi a andar, e depois a XT, e depois uma XL125. Então a partir daí até já vale uma dica, né? Porque às vezes, hoje em dia a gente vê essas motos de competição, então a gente fala, poxa, eu preciso de uma dessa para poder correr. E eu comecei com uma XL125. Não existe mais, hoje seria como uma XR, né, 200 ou uma XRE, mas na época a XL125 me serviu, eu comecei a andar, e a gente foi na primeira corrida, a gente conheceu a federação, o Décio Fantozzi na época, e aí a gente conheceu a primeira pista aqui em São Paulo, eu e meu irmão. Meu irmão começou a correr comigo, o Rodrigo Ramos também, e a gente foi no Arena Park, que era uma pista exatamente onde é o Parque Vila Lobos hoje. Que era administrada pela editora da revista que eu trabalhava, da Motosport. Da Motosport. Do Pedro Fausto. Do Pedro Fausto. Então. Como que era aí no Parque Vila Lobos? Tinha alguma pista? Tinha, nossa, teve altas competições ali, cara. Altas competições ali naquele terreno. Ali era uma pista muito legal, assim, e a descida era até a Marginal, fazia curva e subia de novo. Então o pessoal da Marginal, hoje ainda tem aquele platô, mas a descida era ali e voltava. Então todo mundo da Marginal via essa parte da pista. Conseguia acompanhar. E esse pessoal todo que utilizava lá da moto, quando souberam que não ia ter mais, o pessoal ficou um pouco meio... a perda de uma pista é sempre ruim, principalmente em São Paulo, que depois dessa, a gente teve mais uma aqui na Ibirapuera com a República do Líbano, né? Que foi um campeonato que aconteceu ali, mantiveram por algum tempo, e aí depois acabaram, por causa de poeira, e ninguém acabou cuidando, então fecharam e virou o Parque das Bicicletas hoje lá. Mas foi a última pista que teve em São Paulo mesmo. Depois agora a gente tem algumas outras que também, uma é antiga, mas que é em Itaquera, lá no Beco, né, que é uma pista já antiga, mas realmente de tradição, que tinha assim, né, as equipes iam para lá para treinar, para desenvolver, era essa da minha época, né, era essa do Vila Lobos. Então foi uma época muito legal, tinha muito menos informação, muito menos equipamento, você via muita moto de rua, lá o pessoal que ia andar. Então, realmente, de lá para cá, o esporte profissionalizou e teve uma evolução muito grande. Mas eu comecei com a XL, treinar nessa pista, com alguns equipamentos que a gente conseguiu. Na época, até se comprava a bota, a gente foi comprar no shopping. Era a London Fog, acho que era a loja. Essa marca. E eles tinham a bota Cobra, que era essa marca, na época era a bota do motocross e tal. Top de linha, né? Então a gente foi nessa loja, eu e meu irmão, e aí a gente comprou essa bota, enfim, a gente conseguiu alguns equipamentos e a gente foi para essa pista e começar o contato com o motocross. E depois a primeira prova foi em 88 mesmo, em São José dos Campos, que pelo destino ou não, em 96 eu sofri um acidente grave lá. Já como profissional, mas foi uma coincidência que foi a minha primeira corrida
e infelizmente ou felizmente por pouco não foi a última. Então eu corri nessa primeira etapa, nessa primeira corrida em São José dos Campos com essa moto XL 125, foi muito legal. Meu irmão já tinha uma WXT na época. Nossa. Que era uma moto Tava evoluído já. Muito evoluída para cross, já vinha de fábrica preparada para motocross, né? Que era uma divisão da Agrale, né? Era. E aí a gente sempre junto, sempre com o incentivo do meu pai, também foi muito importante esse acompanhamento da minha família, da minha mãe e do meu pai. E assim, mais uma coisa que meu pai sempre me colocou, falou: Rafael, se você quiser fazer qualquer coisa fora do normal, ou seja, se você quiser competir ou testar a sua habilidade, você vai na pista. Porque a rua, se você quiser andar, você tem que seguir as regras e se cuidar muito e procurar sempre muita segurança. E não fazer nada que seja abusivo na rua. Então, resumindo, se você quiser correr, você vai para a pista. Então, eu segui o conselho dele, a gente começou a competição. E aí, por lá, fiquei 20 anos. Eu corri exatos 20 anos de motocicleta. Então, eu tive essa evolução. Tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas do meio. Acho que os amigos que eu fiz, todos são do mercado de moto, do meio de motocicleta. O Jota, né, eu tive a oportunidade de conhecer logo no início, aí, com 10, 11 anos de idade, foi quando eu comecei. Então, assim, eu tenho uma história e uma lembrança muito boa da motocicleta. E a partir daí que depois, com os anos de competição, eu tive a oportunidade de correr para todas as marcas, né? Para Honda, meu primeiro patrocinador foi Suzuki, e depois Honda, depois Yamaha e depois KTM. Depois a minha primeira moto especial foi uma Kawasaki, então eu tive contato com todas as motos aí durante a minha carreira. E aí, corri nos Estados Unidos também algum tempo. Vamos falar disso agora. 20 anos de competição. Quantos títulos, quantos campeonatos, aonde você competiu? Bom, eu fui campeão paulista, né, na categoria 80 cilindradas, paulista e brasileiro. Na categoria 125 eu fui paulista e brasileiro também. Brasileiro de supercross também, motocross, né? E depois eu fui campeão sul-americano de motocross, vice-campeão latino. Fui vice-campeão latino de supercross também, e depois eu fui campeão brasileiro na 250, eu participei provas fora e fui campeão, o melhor piloto brasileiro numa etapa de mundial. E aí depois em 94, através da RM Motos, né, o pessoal o Maurinho, eu conheci o Rodney Smith e a gente fez uma amizade, ele me convidou para morar com ele. Ele falou: olha, se você quiser, eu abro a minha casa, a gente vai para lá, eu te ajudo a essa evolução. Eu tinha 17 anos. E aí eu fui para lá morar com ele, e aí eu tive a oportunidade de fazer até o catálogo do lançamento da Moto Suzuki 96, que foi em 95 que eu estava lá também. Eu fiz esse catálogo com ele, que foram as fotos para o catálogo. Então era até um nome hoje, que é o Travis Pastrana. Ele na época ele era mais jovem que eu, e ele foi o piloto da 80 cilindradas nessa campanha. Eu fui da 125, e o Rodney, que correu no Brasil, é um piloto que ele foi vice-campeão mundial de motocross. O pessoal da época se lembra muito foi campeão brasileiro. Rodney é um exemplo de piloto até hoje, e depois que ele parou do motocross, ele foi várias vezes campeão de enduro, né? No campeonato mundial e tudo mais, o americano. A gente fez essas fotos, o Pastrana, né, que é o nome e tal. Na época ele ainda estava começando, mas logo depois ele já se tornou o Pastrana campeão americano de motocross. Então eu tive esse contato lá, acabei voltando para o Brasil por causa do Exército. Já estava na época de me alistar. E aí era jovem ainda, estava com 18 anos. 18 anos, fui para lá com 17, aí com 18 anos eu tive que me alistar, voltei, e eu fiquei sem saber se eu ia pegar o Exército ou não. E nesse meio tempo eu tive de novo contato com a Suzuki do Brasil, que já era a empresa que eu corria. Eles me fizeram uma oferta para ficar aqui, para participar da equipe, que na época era o Jorge Negrete, que é o meu, até falo, né, o meu segundo pai no esporte, e é uma pessoa que me ajudou muito, um piloto que me ajudou muito durante a minha carreira,
que eu até vou contar a história dele quando eu chegar no acidente, mas a gente brinca que ele é meu pai, porque o meu pai fazia as autorizações para ele ser o meu responsável em viagens internacionais que a gente fazia. Então, campeonatos de latino-americano, sul-americano, mundiais que a gente participou, na Espanha, na Argentina, enfim, em vários lugares que a gente viajou, ele era o responsável, era o meu responsável nessas viagens. Então a gente brinca que ele era o meu pai. Mas ele me ajudou muito porque, além da amizade que a gente teve, na primeira etapa que eu participei já como um piloto na 80, que eu poderia vencer, foi a minha primeira vitória. E o meu pai foi conversar com ele, me colocou em contato com ele e ele falou assim para mim, e aí, vai ganhar hoje? Eu nem conhecia ele. Isso foi em 91, no Rio de Janeiro. Eu falei, não, imagina, né? Ele falou, por que não? Você já anda bem, você tem o mesmo potencial que todo mundo e a mesma possibilidade de chance de ganhar. Eu falei, poxa, obrigado, né? Claro, acredito em você. E foi a minha primeira vitória nesse dia. Então, assim, para mim, foi um início de amizade muito legal e um apoio muito legal que ele me deu já do início, né? Então, depois, mais para frente, ele sempre me ajudando, né, nos contatos e tudo mais, nas equipes. Então, em 94, era a equipe que eu já fazia parte aqui no Brasil, antes de ir para os Estados Unidos. Ele já era piloto. Quando eu voltei a ser da equipe Suzuki, que aí eu acabei deixando o Rodney lá, eu falei, bom, vou ter que voltar por causa do Exército. Acabei me enrolando e eu fiz a opção de ficar, até, claro, a família nesse ponto, olha, Rafael, você que sabe, voltar para lá é uma oportunidade, mas ficar aqui também é legal, né, poxa, perto da família, né, no fundo a família quer sempre a gente acho que perto. Quando a família dá o apoio, né, que a gente precisa, a coisa se torna bem mais fácil, né? Então, eu assim, sempre tive esse apoio, é muito legal mesmo. E no fundo eles me deram total liberdade também para decidir. Então eu acabei optando por ficar aqui, voltei para a equipe Suzuki, né, voltei a correr com o Jorge, o Chumbinho, o Alberto Tonhozzi, Andrés Coleman, na época eram pilotos da Suzuki. E aí a gente desenvolveu o trabalho junto. Em 96, que eu estava também num ritmo muito bom, liderando os campeonatos aqui do Brasil, já na categoria principal, que era 250 cilindradas. O Rogério Nogueira, que hoje é deputado estadual, um grande amigo também, era piloto da equipe com a gente. E a gente treinava todo mundo junto, por isso que eu falo que era uma família. A gente vivia muito junto. E isso foi muito legal. Em 96 eu sofri esse acidente em São José dos Campos. E eu rompi todos os ligamentos da perna e tíbia. Foi feio o meu acidente. Que até na época eu não utilizava uma joelheira, que hoje é a CTI, né, que tem no Brasil, na época não tinha, que é a principal joelheira do mercado de moto, que é um produto muito importante, falo por experiência própria hoje, a CTI, né? Mas na época eu sofri esse acidente e eu não sabia se eu poderia voltar a andar, porque eu perdi o movimento do pé, que eu não recuperei até hoje, o movimento do pé esquerdo, que é justamente o movimento do pé que muda a marcha da moto. E eu me desanimei muito, falei, poxa, acho que eu nunca mais vou correr. E o Jorge falou, o Negrete falou, olha, você vai voltar, eu vou fazer alguma coisa que vou te ajudar, você vai voltar. Você vai lá para Bragança, que ele mora em Bragança, e eu vou fazer um negócio lá para você. Quando eu cheguei lá, depois de 6 meses de recuperação, ele tinha feito um disparador automático para o câmbio. Ele fez uma engenhoca lá, que a moto disparava o câmbio automático. E eu comecei a girar, apertar, precisaria de algumas adaptações, mas o negócio funcionou. Mas ele ficou um pouco... O lugar de prender teria que mudar, mas nesse dia eu troquei a marcha com o pé mesmo, porque a bota deixava o pé duro, e eu consegui me adaptar à troca de marcha. A situação. Mas o negócio funcionou. Então, precisaria de uma evolução, mas assim, ele foi um grande incentivador, ele falou, olha, eu vou fazer, você vem pra cá. Então, assim, além da nossa amizade, tudo que ele fez, é um cara que realmente eu devo muito pelo esporte, as portas que ele me abriu, não só na Suzuki, mas depois, quando eu voltei na Yamaha. Depois eu tive um período na Honda, que eu corri para a Honda, eu fui morar na Europa, na Itália, e eu corri lá 1 ano para a Honda, e aí eu tive um acidente também. E depois, quando eu voltei, ele me abriu a porta na Yamaha, que foi a minha penúltima equipe aí que eu fiquei durante 5 anos. Então foi uma história maluca aí de oportunidades, que eu
tenho um sentimento assim dos Estados Unidos, principalmente, que eu tive uma oportunidade muito grande através do Rodney Smith de participar com a Suzuki tinha me aberto portas para ser um piloto Suzuki lá. Eu fiz a opção de voltar para cá, então nesse sentido, por ter estado num local, né, no país que o esporte é muito reconhecido, eu acabei abrindo mão, mas não me arrependo pelas amizades, pelos anos que eu tive aqui de experiência e de vitórias e conquistas. E na realidade você faz parte da história do motociclismo. Faz, né? Totalmente. Totalmente. Então, você tem um capítulo aí capítulo à parte, escrito por ele. Com certeza. Foi muito legal. Até em 92, que a gente foi para a Europa, eu e o Negrete, né, a gente foi correr o Mundial de Supercross. Meu irmão foi com a gente também. A gente conheceu o Alexandre Barros, que também eu tenho uma amizade com ele. Nós moramos ali praticamente perto. A gente mora lá, o Alexandre você também. vai ali na mesma padaria e tal. Eu vi uma van, hoje eu vi uma van preta dele parado lá dentro. É uma van, a equipe Alexandre Barros, não sei o que e tal. Ele mora por lá? Mora por lá, o Alexandre mora em Alphaville também. Ele mora por lá e ele tem uma empresa lá também. Hoje ele organiza os campeonatos, né, de moto velocidade. Ele tem uma equipe também, o filho dele corre também nessa equipe. E ele está desenvolvendo muitos pilotos, ele está só com pilotos jovens na equipe dele. O filho e tem mais 3 argentinos correndo com ele. Ó, vão dar nós temos um vídeo dele aí, né? A gente tem um vídeo dele agora, mas é da evolução da carreira dele depois da história de piloto, depois da carreira de piloto. Atualmente, ele depois que ele parou de correr, ele está desenvolvendo uma série de outros projetos. Um deles é o Busca-Moto e o outro é um projeto que foi apresentado para ele. Ele foi convidado pela VAS, que é uma companhia fabricadora de correntes e coroa e pinhão, né? Sistema de transmissão de motos. E ele fez uma série de vídeos educativos sobre pilotagem off-road. Não sei se a gente pode passar agora e depois falar do Busca-Moto na sequência. Acho que a gente pode dar um intervalo aí e passar esse vídeo dele, vamos dar uma olhada. Da VAS, que é um vídeo sobre largada de motocross. Dá para rodar aí? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Ramos. Acompanhe agora as dicas de pilotagem. Bom, esse vídeo, Jota e Guto, né, como o Jota falou, a gente faz alguns vídeos informativos sobre dicas de pilotagem. Então a gente pontuou algumas dicas importantes que ajudem os pilotos iniciantes ou já que têm alguma experiência, né? Algumas dicas que ajudam, no dia a dia, ajudam o piloto a melhorar a pilotagem ou alguma coisa que possa ser preventiva à segurança também. Você tem um outro projeto também, né? Que é com a Autobahn, com a polícia. Tem. A gente desenvolve esses vídeos educativos para pilotos de motocross. Eu faço curso de motocross também, né? A gente organiza de tempo em tempo alguns cursos para pilotos. A gente reúne de 10 a 15 pilotos, sempre para não perder o foco, né? Para cada um deles, um curso de 2 dias. E aí com a agência R6 Comunicação, que a gente desenvolveu há alguns anos atrás, foi até uma ideia de um publicitário, amigo meu, a gente fez essa união, criamos a agência e a gente começou a criar alguns formatos de pilotagem, ou seja, hoje a gente desenvolve alguns trabalhos, esse com a Autobahn, de conscientização no trânsito. Então a gente a gente atende mais ou menos 500 motociclistas por edição. Qual é o formato do evento? A gente reúne com o apoio da Polícia Rodoviária, a gente faz com que os motociclistas da rodovia passem por esse
evento. A gente cadastra cada um deles, então também é um cadastro importante para nós e para as empresas parceiras. A gente checa itens da motocicleta que possam alertar o motociclista de algum possível perigo que ele esteja correndo. Eu faço uma palestra sobre pilotagem, algumas dicas da pista que possam servir no dia a dia dele em relação à segurança. Visão, frenagem, conduta da motocicleta, a própria pilotagem, né? A gente fala lá uma dica simples que é, a gente acaba tendo a pilotagem correta é pilotar a moto com as pernas e não com o braço. Então a gente passa por alguns itens importantes que facilitam o dia a dia do motociclista, a pessoa que trabalha ou não com motocicleta no dia a dia, mas que ajudam no dia a dia em questão à segurança. Então é bem focado à segurança. É muito importante, muito legal esse projeto. Então é muito legal, são empresas parceiras. Aí, junto com isso, a gente desenvolveu o site Buscamoto, que é um portal que a gente tem lá desenvolvido um cartão fidelidade. Esse cartão é uma novidade, a gente está desenvolvendo em parceria com a General Motors, que é uma empresa já bastante conhecida no mercado, é uma loja de peças e equipamentos para motociclista. E eles abriram as portas deles para a gente desenvolver essa ferramenta. É um sistema que a gente desenvolveu. A R6 Comunicação hoje é uma empresa que a gente faz site, sistema, a gente faz tudo on e offline, né? Então a gente também produz tudo que é impresso e parte online. E a gente desenvolveu um sistema que a gente está implantando primeiramente nessa loja, que o motociclista vai ter um cartão, eu até tenho na minha carteira esse cartão, poderia mostrar aqui, mas é um cartão fidelidade mesmo. O motociclista vai chegar na General, a primeira loja que vai ter, e depois a gente vai expandir para outras lojas. Ele vai ter um desconto, a princípio na General vai ser de 15% a 20% de desconto. E aí, através desse sistema que a gente está implantando, ele vai creditar a pontuação no cartão dele. E no site a gente vai ter uma página e as empresas fabricantes, e não os lojistas, vão ter produtos deles ali disponíveis para serem trocados por esses pontos. Então o motociclista vai ter duas vantagens. O desconto na loja e a soma dos pontos para trocar por produtos lá no nosso site. Então, chegou o e-mail aí? Só um detalhe, tem fã seu no ar aqui, hein? Ó, o Guilherme Castanho falando o seguinte: Rafael Ramos tem a melhor pilotagem de todas e sempre larga em primeiro. Tá vendo? Obrigado, Rafael, pela sua audiência. Um abraço, obrigado aí. Valeu, Guilherme. O Guilherme é um grande amigo também, ele acompanha aí, é piloto. Sei. Eu acho que conhece você das pistas. Eu acho que nós temos muita história para contar aí. Tem eu acho que vai ter mais 3 programas desse cara. Eu acho muito interessante. Esse papo. Eu acho que nós vamos ter que marcar um outro dia para a gente poder estar estendendo um pouco mais. Contar mais um pouco dessas ações que ele está fazendo hoje. E principalmente ver se a gente consegue baixar o link da Autobahn. Tem uns links aí das ações ações que ele já fez, que a gente não conseguiu baixar hoje, mas na próxima vez a gente mostra para vocês como é que se desenvolve essa ação. Bom, okay? gente. Já quantos minutos nós temos? Já? Aqui assim, programa ao vivo é assim, meu amigo. Não esquenta a cabeça, não. Aqui a gente se vê. A gente até muito obrigado, Guto. Muito obrigado, Jota. Obrigado por você, é uma honra aqui, a gente está recebendo você. E não faltará a oportunidade de a gente conhecer mais um pouco da história do motociclismo no Brasil através de você aí. Gente, muito obrigado. Uma boa tarde para vocês, um beijo no coração. Até quarta-feira. Até quarta-feira. Um grande abraço aí. Fui.